Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. O nosso entrevistado de hoje é jornalista, apresentador de TV, com passagem pela maioria das emissoras daqui do estado do Amazonas. Seu nome, Luiz Almeida. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Triciatados, pelo convite. É uma honra estar aqui com você hoje no seu programa para poder compartilhar um pouco sobre jornalismo, negócios, comunicação, que é algo que eu sou apaixonado. É verdade. Me conta, você já passou por várias emissoras, a última tendo sido a TV A Crítica, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Então, a minha trajetória com o audiovisual começa ainda quando eu era criança. Eu tinha 3 anos de idade, fiz o meu primeiro comercial, que era de um shopping aqui de Manaus, na época de Dia das Mães. Olha. E a partir daí eu comecei a trabalhar como um garoto propaganda. Então foi a minha primeira experiência. Mas foi iniciativa da Dona Glau ou foi olheiro que te viu em algum lugar? Foi mais ou menos. Na verdade, foi através de uma amiga dela que viu numa página de um jornal que uma agência de modelos estava em busca de crianças, novos rostos. E ela levou esse anúncio até a nossa casa e a partir de lá, minha mãe pensou, por que não? E a partir de então, começou essa trajetória no audiovisual, fiz esse primeiro comercial, depois veio outro, e assim foi durante toda a minha infância. Dona Glau visionária, então, sabendo que o menino tinha talento para as câmeras, Dona Glau já levou e encaminhou. E aí, fez o comercial do shopping e gostou? E aí eu me apaixonei pela área criativa, e aí fui crescendo, imaginando se eu iria enveredar para a área da publicidade, propaganda, marketing. O jornalismo em si não era uma opção. Não era? Crescendo, não era. A gente vai crescendo, vai entendendo como é que funciona o mundo. Fui me interessando por assistir jornais. Até então, quando criança, eu preferia assistir a novela. Então, o jornal passava, não sentia muito interesse. Eras noveleiro, né? Mas engraçado, a gente tem uma tendência a passar a gostar de jornal um pouco mais velho, né? E a gente tem uma tendência a acompanhar a programação das mães quando a gente é muito pequeno, né? Exato. Então, assim, aquela tua formação noveleiro de infância é totalmente por conta das mães, com certeza, das avós, exato, né? Da família ali que estava se reunindo para das mulheres da família, né? Vamos combinar que se fossem os homens, a gente assistiria mais jornal mesmo, né? Ou futebol também. Né? Também era uma opção. E a partir disso eu comecei a me interessar por jornais, ali por volta dos 12, 13 anos, entender o que se passava na cidade, começar a entender de fato os temas que eram exibidos. E aí fui crescendo mais um pouco, tive um blog, e aí eu já comecei, será se eu vou fazer algo escrito? Não sei, vou para o telejornalismo. E aí crescendo mais um pouco na fase do ensino médio, foi a partir desse momento que eu comecei a decidir, nossa, será que eu faço o curso de rádio e TV para verificar se é jornalismo mesmo ou vou para publicidade? Acabou que eu consegui bolsa para fazer jornalismo e foi então que eu comecei a fazer jornalismo. Fez jornalismo com bolsa? Nossa! Exato. E onde foi? Na Uninorte. Na Uninorte. E aí, na Uninorte mesmo devem ter aparecido os primeiros convites, né? Sim, com certeza. A faculdade em si, ela me abriu muitas portas, vários professores que estiveram ali comigo, inclusive uma que não está mais entre nós, professora Manuela. Ela foi, assim, a principal ponte para o meu primeiro estágio. Só que antes da faculdade em si, eu acabei pulando um pouco, eu cheguei a fazer o curso técnico em rádio e TV, na Fundação Rede Amazônica. Na Fundação Rede Amazônica. E aí foi bem no finzinho do curso, eu comecei a estagiar, fiz 3 meses na Rede Amazônica, e no fim do mesmo ano eu já estava fazendo faculdade, tinha iniciado no mesmo ano que eu iria terminar o curso de rádio e TV, eu fui então para a TV Band Amazonas, onde comecei como estagiário. Então foram as minhas 2 primeiras experiências assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O prédio da Fundação Rede Amazônica, ele foi abaixo, né? Exato, não existe mais. Mas a Fundação Rede Amazônica em si ainda existe? Sim, ela existe. Ela está dentro do Grupo Rede Amazônica, mas se dedicando a atividades voltadas à sustentabilidade, a cursos um pouco mais, não necessariamente para o público em si, de forma
pagante. Então, aquele braço educacional da Fundação Rede Amazônica, esse não existe mais. Não, como era antigamente, Os cursos não. profissionalizantes. Exato, os cursos eles Isso passaram... era uma curiosidade que a gente tinha, porque a gente vê muitas crianças, né? Você deve também. A gente, às vezes, está numa praça, num ambiente externo, e as crianças abordam e a gente perguntam por onde que eles começam, né? Sim, sim. E até então a gente achava que fazer o curso da Fundação Rede Amazônica era uma opção. E hoje não, gente. Tem que ir para a faculdade de jornalismo mesmo. Aí tem um pulo do gato que eu vou te falar agora. Olha, ó, presta atenção. Aproxima aqui a câmera 3 pro Luiz Almeida. Porque... Pulo do gato, vai lá. Então, para você que tem interesse em fazer o curso de rádio e TV, ele ainda existe. Então eu comecei na Fundação Rede Amazônica e terminei no Senac. E aí ele foi descontinuado, mas o Senac abraçou a causa. Peraí, gente, o nosso Senac sempre salvando. Vou mandar um abraço pro doutor Aderson, pra diretora Silvana, o Senac sempre salvando todo mundo. Então aí, garotada que me aborda na rua, agora, devia te abordar demais na rua, Sim. Agora vamos dar o conselho. O curso de rádio e TV está funcionando, está a pleno vapor no Senac. Exato. Então, se você tem interesse em ingressar na área também, é um curso com muitas atividades práticas e isso pode abrir muitas portas para você que quer trabalhar na área. Assim, a maioria das pessoas mais jovens, que abordam a gente e tudo mais, a faculdade, né, é uma coisa cara, difícil, não é todo mundo que dispõe, né, de passar 5 anos estudando e tudo. As pessoas estão procurando cada vez mais experimentar num curso técnico e ir para a faculdade, só se realmente for a sua vibe mesmo, né? Exato, eu acho que é importante você testar. Por exemplo, eu tinha colegas que já eram formados na época e mesmo assim quiseram participar do curso. Outras pessoas que iriam testar para ver se era essa área que elas queriam, que, por exemplo, era mais ou menos o meu caso. Então, eu comecei o curso técnico antes da faculdade e no primeiro ano da faculdade eu já estava finalizando o curso de rádio e TV. Esse aí, geralmente, é o caminho natural que as pessoas fazem, né? Ou, pelo menos, era o caminho natural que as pessoas faziam, né? Então, fica a dica. E aí, depois da Rede Amazônica, você teve uma passagem pela Band. Isso. E aí, depois da Band, você foi âncora do telejornalismo da TV A Crítica. Exato. Eu fiquei 3 anos lá na Band Amazonas, também foi uma experiência incrível. Tive muitas reportagens exibidas em rede nacional, através dos veículos do grupo. E uma antes de falar exatamente da crítica, que é a experiência mais recente, uma reportagem que me marcou muito foi de um projeto de canoagem com indígenas e ribeirinhos na comunidade Três Unidos. Eu acho que eu assisti. Será? Olha. Ela passou na Band News? Ela deve ter. Sim, ela passou na Band News. Você tá vendo? Olha, matérias importantes, marcantes, elas ficam. Sim, eu digo até hoje que é o meu top 1, porque ela foi exibida no dia do meu aniversário, então foi um presente pra mim também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, presente pra ti também, claro. Você também é aquela pessoa, e eu quero que você já fale sobre um pouco mais sobre essa questão do presente, mas você também é aquela pessoa que quando chega em casa fica intercalando os canais de notícia para ver notícias diferentes? Às vezes sim, a gente tem uma vida muito corrida, obviamente todo mundo, mas sempre que possível eu tô ali zapeando os canais, tô verificando o que passa no canal X, no canal Y, porque a gente precisa estar sempre por dentro de algum dos assuntos. Porque, por exemplo, agora, nesse momento, né, a Record não tá cobrindo a questão funeral do Papa, né? Então, a gente tem que virar casaca, né? E assistir nos outros canais, sim, né? Porque é uma pauta muito importante. É uma pauta gente. mundial. Né, uma pauta mundial. E aí, enfim, a gente
procura aprender em todas as fontes seguras. E voltando, gente, informação segura só do jornalista, né? Exato, exato. Hoje em dia nós temos muitos perfis na internet Isso. que são criados por pessoas que apenas querem lucrar ou até mesmo lacrar, e na realidade Adorei! Lucrar ou lacrar? Tá aí o título do teu primeiro livro. Lucrar ou lacrar, gostei. Pronto. E foi algo espontâneo. Então, infelizmente, tem muitos desses perfis que eles estão aí, e por trás deles existem pessoas que não são formadas na área, são pessoas que realmente só querem causar burburinho e acabam gerando uma onda de desinformação, só atrapalhando o trabalho do jornalista profissional. Gente, geralmente essas páginas, elas optam pela velocidade da notícia sem checar os fatos, às vezes com versões completamente fora da realidade, né? Confunde, né, quem consome a notícia. Total. E é melhor esperar um pouco mais, né, e assistir a uma TV, a um meio de comunicação seguro, responsável, com jornalistas capacitados, do que pegar uma notícia sem verificação. Não é isso, Luiz Almeida? Com certeza. Assina embaixo. Então, você que gosta de estar bem informado, procure os veículos que, de fato, ali fazem uma checagem antes de publicar algum material, até porque é um trabalho minucioso e a gente quer te deixar informado sempre e não gerar uma onda de desinformação, porque aí já está cheio. Aqui na Rede Diário nós temos um diretor que é uma pessoa assim fora da curva. Luiz Tinoco é uma pessoa que tem uma história, além de uma formação, né, um nível cultural, intelectual absurdo, gente. Como que você vai comparar uma informação revisada por um diretor de redação do padrão de Luiz Tinoco com informações passadas por sites, blogs que... são duvidosos. Exatamente. Então, a dica é essa, né? Mas a gente estava falando da história do teu aniversário, eu acabei te interrompendo. Não, Me conta. Tá tranquilo. E aí eu fiz essa reportagem na comunidade, foi muito marcante, porque foi uma das outras oportunidades que eu tive de ter material exibido em rede nacional, em que eu entendi a missão como jornalista sendo amazonense, sendo manauara, de mostrar para o Brasil e também para o mundo as forças da Amazônia. E claro que não se resume apenas aos indígenas, são muitas pautas que nós temos, muita coisa é feita, a economia girando, mas essa foi uma pauta que para mim veio como um grande presente. Gente, e para quem não está entendendo o que a gente está falando, a gente conseguir emplacar uma pauta a nível nacional é um verdadeiro milagre. Né? Exato, exato. Porque todas as praças, como a gente chama, oferecem matéria. E eu me recordo dessa reportagem, né? Gente, como os nossos povos originários indígenas são fortes, né? Nossa, são incríveis. Impressionante. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta mais com Luiz Almeida, contando agora dos novos projetos. Exato. Voltando para esse segundo bloco do programa Trícia Tadros, aqui com o nosso querido jornalista, apresentador, colega, Luiz Almeida. Luiz Almeida, você largou um emprego de âncora da TV A Crítica, deve ter sido por uma coisa muito boa. E aí a gente quer saber, por onde anda Luiz Almeida agora? Então, Trícia, eu tive uma grata caminhada na Crítica por 2 anos e 3 meses. Iniciei pela Crítica à Notícia, como repórter, e depois de um tempo alcancei como substituto, mas de qualquer forma já é uma grande experiência, a apresentação do Manhã no Ar e posteriormente do próprio A Crítica à Notícia. Então, o da manhã e o da noite, eu tive essa oportunidade de apresentar em várias oportunidades, então sou muito grato
a toda a direção, a todos os colegas que contribuíram para isso. E estar na reportagem, estar na ancoragem de um programa, são realizações que eu já tive essa oportunidade e elas são fantásticas. O contato que você tem ali com o público diário, você ter a oportunidade de ancorar um telejornal é algo realmente fantástico. Só que, paralelo a isso, eu já desenvolvi atividades como mestre de cerimônias, criador de conteúdo digital e também de assessor de imprensa. E aí é que vem o grande pulo do gato, né? Exato. E aí, graças a Deus, ao longo desses últimos anos, os trabalhos eles estão dando muito certo, dando resultado, e eu preferi me dedicar um pouco mais a essas atividades nesse momento, a focar nos negócios, a fortalecer o networking, os contatos, mas não digo que não irei retornar ao telejornalismo. Eu entendo, é que no momento o teu lado empresário está precisando de um reforço, Exato, né? Precisa de um pouco mais de tempo para você se dedicar, ter criatividade, se organizar, melhor dizendo. Eu sei como é, apesar dele ter total talento e total qualidade na apresentação de programas de TV, nas matérias de rua, de máscara ainda na pandemia, também. né? Mas acontece que a assessoria de imprensa dele está crescendo bastante, né? Graças a Deus. E, assim, a quantidade de matéria que ele tem me mandado, pela quantidade de matéria, a gente tem visto que ele tá com um número de clientes muito bons que demandam, né? Exato. Que demandam a tua participação, disponibilidade de tempo. Quer dizer, são momentos que você não tem substituto, né? Exato. Até conseguir formar uma equipe maior, porque até então eu sou uma equipe, tenho ali algumas pessoas que eu delego algumas atividades, mas para a gente poder escalar o negócio, crescer, a gente precisa se organizar primeiro. Então é essa fase de estruturação que eu estou vivendo agora. E o fato de ser equipe, né, que é contar unicamente consigo, é muito complicado na questão da assessoria de imprensa, principalmente dependendo do momento que aquele assessorado está, né? Porque, gente, o assessorado, às vezes, ele não quer saber se você tem que estar dali a 5 minutos na TV. Né? E isso às vezes é muito complicado de conciliar. Mas fala um pouco, quem não está entendendo o que é assessoria de imprensa, a importância da assessoria de imprensa, por que todo mundo deve ter um assessor de imprensa, a não ser que você seja uma pessoa que não seja pública, que viva debaixo de uma pedra, aí não precisa. Isso é possível. Mas se você é uma empresa, se você é uma pessoa que precisa fazer negócios em sociedade, você precisa de uma assessoria de imprensa, né? Exato. A Plow Comunicação, ela tem feito esse trabalho com os parceiros, assim como você, e eu te agradeço muito. Imagina. Porque eu vejo que existem muitos negócios que possuem produtos, soluções inovadoras, até mesmo profissionais liberais que têm um trabalho fantástico, mas eles não têm a visibilidade que eles merecem. E trabalhando já há 6 anos na área da comunicação, eu percebi a força que a assessoria de imprensa ela tem de gerar essas notícias com base nas atividades, no que o assessorado ele deseja emplacar. Então é importante ter esse profissional, esse jornalista focado em assessoria de imprensa, porque ele consegue, isso aqui a gente consegue emplacar, isso aqui a gente não consegue emplacar. E a longo prazo a gente consegue construir uma reputação para essa pessoa, trazendo autoridade, credibilidade, visibilidade para ela e para o negócio. Tenta entender um pouco. O assessor de imprensa, ele vai ser responsável por passar toda a tua imagem para o público. Então, imagina que o assessor de imprensa é aquela pessoa que tem contato com toda a imprensa, né? Por mais que você tenha um produto excelente, primeiro, provavelmente, não é sua especialidade saber como apresentar aquele produto e dificilmente uma pessoa solo vai conseguir emplacar matérias, né? Porque não vai ter o contato, os contatos ideais, não vai saber apresentar esse produto para as pessoas que vão dar espaço para aquilo lá, né? E quantas vezes a gente tem que escolher, né? Qual é a matéria que vai caber naquele espaço, porque assim, o espaço na comunicação, ele é um espaço caro,
né? E muito competitivo. E muito competitivo. Então, assim, o espaço que o assessor de imprensa consegue para você é um investimento que você não... É uma despesa que você não vai ter, né? Você investe um valor no assessor de imprensa que você vai receber em marketing, promoção, 10, 20, 30 vezes mais. Isso mesmo, eu costumo dizer muito para explicar para as pessoas com quem eu atendo, enfim, com quem eu estou conversando sobre assessoria de imprensa, que elas precisam entender que os veículos de comunicação, todos os dias eles precisam de pautas. E se a gente consegue encontrar uma pauta que seja interessante, as probabilidades daquele veículo não comprar aquela pauta são mínimas. Claro que pode acontecer, mas se você entrega a faca e o queijo na mão desse veículo, por que ele não vai querer emplacar aquela matéria contigo? E outra coisa, determinados assessores de imprensa, eles já têm uma reputação de trazerem sempre pautas muito boas, bem escritas e tudo mais. Na hora que a gente vai montar aquele quebra-cabeça, né, que, como a minha professora, a Flávia Rua, fala da Globo News, da Casa de Arte da Laranjeiras, é fazer o leão caber na casinha de cachorro. Isso. Né? Porque a gente recebe um zoológico de notícias, né? E a gente tem que conseguir encaixar. Se o Luiz Almeida tem uma reputação de ter sempre boas matérias, boas pautas bem escritas, é claro que elas vão ser... As primeiras vão estar nas primeiras que vão ser consideradas para aquele espaço, né? Então, assim, uma assessoria de imprensa é fundamental para todo mundo. Uma boa assessoria de imprensa te traz uma economia absurda, né? A gente vê aí um número absurdo de pessoas, principalmente políticos, que a gente diz, meu Deus, bastava ter uma assessoria de imprensa para evitar tudo isso. É verdade. Né? Gente que fala besteira desnecessariamente, que queima toda a sua imagem porque não tem uma assessoria, que deixa de vender porque não consegue espaço na mídia, né? Porque não é que os sistemas de comunicação não vão dar espaço para o desconhecido, só que é muito mais fácil que uma assessoria que já sabe para quem ele vai entregar a matéria, né? E de que maneira ele vai entregar aquela matéria, né? Aquele pedido especial, né? Olha, essa pauta é importante, considera, né? Dá prioridade e tudo mais. Às vezes você gasta... Eu tava num encontro, né? Com a Flávia Rua e outros jornalistas, né? E uma menina de São Paulo falando, eu não tô conseguindo emplacar nada. O que tá acontecendo que eu não tô conseguindo emplacar a matéria? Aí, o Guto Abranches, que é o gestor dela. Não, na verdade, ele é do É de Casa. Digamos que ele escolhe as pautas do É de Casa. Produtor. Falou mais ou menos ao mesmo tempo. Você precisa conhecer, você precisa fazer uma matéria indo direto ao ponto, né? E uma boa imagem. Porque às vezes a pessoa não escreve bem, fica difícil de entender, você não dispõe daquele tempo para montar, né, esse quebra-cabeça. Como é que você emplaca? Você emplaca com uma boa assessoria de imprensa. E que é uma boa assessoria de imprensa? É uma assessoria que sabe exatamente para que entregar e como entregar aquela pauta, né? Uma pauta enxuta, uma pauta bem escrita e uma pauta com uma imagem que vai chamar a atenção. Perfeito. A gente tem que otimizar o tempo do colega que está na redação. Você falou do É de Casa. O É de Casa deve receber milhares de pautas todos os dias. Então, como é que faz para conseguir a atenção dele? Você tem que ser muito certeiro. No caso, esse palestrante, ele era do É de Casa, né? Mas, na verdade, a gente está falando de uma forma geral. Sim. Meios de comunicação de uma forma
em geral. Ele também foi conta corrente Globo News anteriormente, né? Mas ainda, mais difícil ainda, porque conta corrente são todas as empresas tentando emplacar, né? E aí é uma dificuldade. Aí é que eu te digo que a assessoria de imprensa faz toda a diferença, né? Com certeza. O Luiz faz aquela pauta certeira, né? Que você tem uma boa imagem, um bom texto, um conteúdo interessante, porque tem muita gente que se perde, né? Total. É igual o marketing de produto que não funciona, que produto que não presta. Uhum. A assessoria de imprensa, a título de comparação, é como se fosse um marketing do jornalismo, né? Então, se você não tiver um produto, algo que não seja interessante, melhor nem se dedicar a tratar ali de você trabalhar com isso. Você tem que fazer a pauta se tornar interessante, porque aí, senão, com certeza, as probabilidades de darem errado são muito grandes. É verdade. E, assim, o networking é sempre uma coisa muito importante nesse meio, né? É um dos pilares fundamentais. O relacionamento que você tem com os veículos de comunicação, com os colegas, ou até mesmo se você não tiver e precisa emplacar, eu quero emplacar no veículo X. Vai em grupo, se alia a alguém que talvez esteja próximo para que você consiga esse caminho e chegar até lá. E assim, os caminhos, quem é da área conhece. Por mais que você tente, você como empresário, você como pessoa física, você vai tentar, você vai despender dinheiro, você vai acabar caindo em uma série de tabelas de media kit, de tudo mais, você vai gastar muito dinheiro e você não vai ter a repercussão que um assessor de imprensa consegue ter. Então, olha aqui, eu vou agradecer muitíssimo a Luiz Almeida, já está convidadíssimo para vir trazer as novidades desse novo momento da sua vida. Pode deixar. Né? E a gente vai continuar, se Deus quiser, a nossa parceria, Amém, né? assim eu espero. Hoje você viu a matéria show, praticamente página inteira? Não, eu não vi. Depois eu vou acessar então, o olha Instagram. só, eu vou dar um beijo para vocês e vou mandar agora um beijo também do Luiz Almeida. E a gente vai pegar esse tempinho para eu mostrar para ele a matéria que ele emplacou de quase página inteira hoje. Olha. Dá teu arroba aí, Luiz. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Trícia, a Rede Diário também, pela participação, pelo convite aqui. Para você que quer emplacar o seu negócio, para você que quer impulsionar o seu negócio por meio da comunicação, pode me chamar, Luiz Henrique Almeida, através das redes sociais, @OLuizAlmeida, letra O, Luiz com Z Almeida, e também @Plow Agência, e eu te espero, a gente conversa melhor, eu vou ter um prazer em poder te ajudar. Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo programa.